Wilson. Ó, olho na tela aí que a gente vai mostrar o orçamento do Flamengo para 2018. Olha aí, ó. Receitas em milhões de reais, tá? Direitos de transmissão 218, em 2018 aumentou, né, um pouquinho. Patrocínio publicidade 101 milhões, patrocínio incentivado 22 milhões, bilheteria estádio 48,8 milhões, sócio torcedor 47, transferência de jogador 15, pouco, né? Social, amador e outras 23 milhões. O total do orçamento do Flamengo em 2018, 477 milhões e 200 mil reais. Em 2017, olha como era maior. O que caiu mesmo foi transferência de jogador. Não, Mas é bom isso. Porque assim, Celso, se você vendeu 197 milhões e você está orçando que você vai ter só 15 milhões em venda, isso significa que você praticamente não tem que vender para fazer dinheiro. Esse número de 197 milhões tem tudo a ver com a venda do Vinícius Júnior, então é um movimento absolutamente fora da curva. O problema é quando vem o São Paulo e diz que precisa de 90 milhões de reais com transferência de jogador para fechar o ano no azul. E aí, tome vender jogador, Que bom né? pro Flamengo, que bom pro Flamengo e pro torcedor do Flamengo, que tá orçado que estão orçados apenas 15 milhões de reais em venda de atleta. Sensacionais os números, 218 milhões em direito. Cara, o olho dele até brilha, ó. 101 de patrocínio. Se empolga. É um baita orçamento. Quase um grito de gol. O que é que você faria com tanto dinheiro, hein? E eu Rômulo? faria? Não, se você fosse o clube, logicamente. Porque eu tinha Porque você ia comprar um iate, um helicóptero. Voltaria aqui, Léo, amanhã? Nunca mais, nossa. É isso? O quê? Com esse dinheiro? Tem, trocava a gente por essa lixaria aí. Minta pra você. Se você ganha, você joga a Mega Sena, assim Marcelo? você parte do meu coração. Mega Sena no Se final você de ganhasse na ano. Mega Sena, você voltaria aqui? Claro que eu voltaria, Claro que preciso você de um voltaria. sentido na minha Parece. vida. Primeiro que você ia ter medo de Contra sequestro. outros, não? Não, é o sentido. Você precisa ter Tá tudo sentido bem na com vida. o Não, não tá. microfone, Olha, eu tenho um Marcelo? problema aqui com esse aconteceu? microfone, é Me verdade. decepcionei com o homem Léo depois Eu dessa. também me decepcionei Do com o homem, quando a gente Leonardo. decepciona com o Eu homem. posso comprar outros amigos também com esse dinheiro. Agora, apesar de altos os números... Pra vários. bilheteria, Você compra os amigos do Neymar. Então. É, os passos do Contrata. Neymar. Não, vai, sério, sério. O Flamengo tem potencial para explorar melhor a bilheteria, hein? A gente tem falado isso o ano inteiro aqui, Tá. né? Em relação aos ingressos na Arena do Urubu e tal, mas 48, 44 e qualquer coisa ali, ainda é muito aquém do clube que tem a maior torcida do Brasil. Mas isso eu acho que também tem a ver com o negócio do estádio, né, Celso? O Flamengo vai ter mais o Maracanã ao longo do ano do que teve no ano passado. Mas ainda é pouco, ainda não é o Maracanã para todos os jogos. O Corinthians tem uma média de faturamento, uma média, vai de 2 milhões por jogo em casa. Se a gente estiver falando de 35 jogos em casa, a gente está falando de 70 milhões de reais. O Flamengo não pode ficar atrás do Corinthians. Tem que, no mínimo, ficar na mesma categoria, na mesma prateleira, de 70 milhões de reais. Eu acho que esse orçamento previsto de 48 milhões também é muito reflexo da falta de um estádio, de uma casa própria e de toda vez que o Flamengo vai jogar na Ilha do Urubu, ele joga para 6 mil, 7 mil, que é uma grande pena. Próximo desafio dessa diretoria. Ô, Rômulo, você Oi. investiria em quê? Ai, Bitcoin. Não, eu não brinco com isso. É que tem muita gente que faz isso aí, mas eu nem passo perto disso. Só pra deixar bem claro. Não, sério, o que é que você Hoje o investiria Rômulo com esse começou mais cedo, orçamento hein? de 2018 do Flamengo? Você faria o quê? Em pôquer, em gamão, né? Porque pôquer... Investir É. o Flamengo... Wagner Love, você quer que eu fale de Wagner Love aqui Não, eu mais quero uma que vez? você é o Eduardo Bandeira de Melo. Mas se eu vejo... Não, por favor, não me deseje isso. Mas eu vai vejo que esse elenco seja. do Flamengo, o Você time tem esse titular... orçamento e você precisa investir, amigo. Então, por exemplo, eu concordo com o Nicola quando eu vejo... essa início de frase, porque eu estou, né? Iniciando um novo ano, buscando Nossa, o novos Nicola caminhos. deu uma olhada assim, tipo, ele tava olhando no celular, ele não pula. Olha, Não, que eu vejo. O Nicola Ele deu adora quando falar. ele Concorda com o Nicola? É um absurdo, mas, bom, eu vejo os laterais do assustei Flamengo. um pouco. Realmente, os nomes são tenebrosos. Obrigado. Mas, por outro lado, também, eu não vejo opções alternativas. Tem a questão do Zeca, Ah, peraí. mas em meio à situação do Zeca, realmente o Flamengo se colocaria numa situação muito delicada, eventual perda Só pôr a cláusula judicial que o do Palmeiras Zeca. O Edilson foi negociado nessa janela de transferências? O Marcos Rocha foi? Não, O Diogo peraí. Barbosa Então, a foi? mesma situação que a gente está falando do Corinthians. Eu estou falando da situação atual. Você está citando coisas que não tem mais volta. Mas Vamos agora. O dinheiro chegou agora. Porque alguém do Corinthians e alguém do Flamengo dormiu no ponto. Sim, sim. Mas agora eu estou falando no cenário atual. Tá. Não há nomes. Não. Não há nomes. Então, Sinceramente. Mas e o vamos de investimento? parar e trauco Você até não o fim falou do ainda o ano. que vai fazer com o dinheiro, Romulo. eu tô... Tá meio na dúvida, Ele Marcelo. quer 2 laterais, mas não tem. Tem. Então. A questão são laterais, porque também o restante do elenco
Eu vejo um Então ele elenco investiria em muito forte. jogadores. Eu Fato. vejo um elenco forte, eu vejo... Na verdade, dá para comprar uma outra diretoria? Não, Eu gostaria você de é a comprar. diretoria. Não, mas então, eu posso derrubar a diretoria atual e buscar um conceito mais intenso? Porque eu vejo que muitas questões do Flamengo da temporada passada são parte da omissão da diretoria ou de uma postura não crítica, tentando encobrir, como se protegesse, foi mesmo a própria palavra dele, né? Fosse a solução para o time encontrar um caminho de paz. Você Então, buscaria acho- um técnico? é provável, né? Porque o atual quer ser coordenador, né? É, o sonho dele é ser coordenador. Bom, mas aí o Flamengo vai investir, sabe em quê? Em quê? O investimento é milionário e é no CT. Menos dinheiro para salários aí dos jogadores. Ok, mas 20. investimento no CT é correto. 24 milhões de reais no CT, Marcela. Estou vendo aqui os números. O Flamengo calcula que vai gastar em 2018 com infraestrutura e instalações 37 milhões de reais. 37, 37. só este ano. Só esse ano, Tá contra 32 do ano passado. E Ah. desses 37, 24 vão ser no CT. Ótimo. Que bom que o clube vai gastar mais com infraestrutura e com hora instalações. Essa é a conta. na hora É mesmo. isso que a gente cobra dos clubes, que eles gastem menos com reforços e com salário e mais com coisas Mas o Flamengo é um bem clube que está se palpáveis. ajeitando. Você quer uma outra prova disso? Outras questões em que, nas últimas décadas, era exatamente o oposto. Era conhecido como um time Isso. devedor. Finge que paga e a gente finge que joga. Outra prova disso. O Flamengo gastou em reforços 58 milhões de reais no ano passado. Tá. A previsão para esse ano é de 48 milhões de reais. Então o Flamengo está imaginando que vai gastar 10 milhões a menos com reforços. E a ideia é também reduzir a folha salarial no que diz respeito a elenco e também a parte de funcionários. Só com funcionários, Marcela, na parte estrutural, o Flamengo imagina gastar 4 milhões a menos de reais na temporada inteira. É o caminho, é você gastar menos com o salário, menos com contratações e mais com infraestrutura, para você montar para você ter uma base melhor, para que você possa atrair jogadores e esses jogadores se tornarem novos Vinícius Júnior.